Novamente a graça e a paz do Senhor Jesus. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Eu vos saúdo na paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Eu gostaria que você compartilhasse, que você se inscrevesse nesse canal, porque através desse canal nós vamos ganhar muitas almas para o reino de Deus, através da palavra. Então se inscreva aí, deixe seu like, deixe seu joinha, e que Deus venha abençoar a tua vida. Eu sou o pastor Roberto, faço parte da igreja quadrangular aqui em Minas Gerais. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e tua família. Querido, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em minhas mãos, e eu tenho uma palavra para o teu elevador espiritual. Hoje registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, no verso 14. Segundo livro dos Reis, 6, verso 14, que diz assim: Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, mas são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Querido, essa passagem é uma passagem de encorajamento. Esse texto nos encoraja a prosseguir em todas as nossas caminhadas. Esse texto nos mostra o como vale a pena ser fiel a Deus, servir a Deus em espírito e em verdade, sabendo que as nossas batalhas nós não teremos que lutar, teremos que enfrentar. Agora lutar não, porque o Senhor pelejará por vós, diz a palavra de Deus. E a gente vê aqui no estudo da palavra de Eliseu, que Eliseu foi o sucessor de Elias, né? Eliseu foi o sucessor de Elias como profeta de Deus. Teve um ministério que durou mais de 50 anos. O ministério de Eliseu durou mais de 50 anos, meu querido, né? Teve um grande impacto sobre as nações de Israel, Judá, Moabe e Síria. Foi um homem íntegro que não tentou enriquecer às custas dos outros. Fez muitos milagres para ajudar aqueles que estavam sofrendo de necessidade. Os olhos de Deus, Eliseu foi sempre um grande profeta. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, que muitas das vezes as batalhas da vida, que muitas das vezes aquilo que está ao nosso redor e ao nosso derredor, nos faz ter medo, porque o medo é natural do ser humano. Todo ser humano tem medo. Uns têm medo da vida, outros têm medo da morte, outros têm medo da noite, outros têm medo do diabo, e vai por aí diante. Todo ser humano é dotado de medo. Não tem essa ou aquele que não tem medo, que não tem medo na vida. Eu tenho medo, você tem medo, todos nós temos medo. Mas só que existe medo que é para a gente encarar, que é para a gente enfrentar. Lembra que quando Pedro estava no barco, Pedro teve tanto medo que quando Jesus está caminhando por cima das águas,
Pedro conseguiu ver um fantasma, porque Pedro estava com medo. E o medo faz com que a gente veja coisas da nossa imaginação, coisas que não é, a gente acaba percebendo que é, e no fundo não é, é só fruto da nossa imaginação que nos causa o medo. E a Bíblia está nos dizendo que o moço de Eliseu, chamado Geazi acorda de madrugada, acorda cedo e vai para a banda de fora, vai para a parte de fora da casa. Só que quando Geazi olha para fora, ele vê uma multidão de carros, de cavalos, de cavaleiro, vê muita gente ao redor da casa. E Geazi teve medo, porque o medo, igual eu disse, o medo é uma coisa natural do ser humano. Não tem como fugir do medo. Nós temos que encarar todas as adversidades, principalmente o medo, tem que ser encarado, tem que ser visto de um ângulo, de uma forma diferente. Tem pessoas que têm medo de se relacionar, porque em todo o seu relacionamento nunca deu certo. E ela já fica com medo de relacionar com outras pessoas. Tem pessoas que têm medo de pregar a palavra de Deus, sabendo que quem usa é Deus, mas o medo faz com que ela não pregue, com que ela não cante, com que ela não tenha oportunidade, porque ela tem medo. E a Bíblia está nos dizendo aqui, no livro do profeta Eliseu, segundo livro dos reis, melhor dizendo, que não tema, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O medo, querido, faz com que a gente vê coisas do nosso imaginário, né? No livro dos Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento daquelas coisas que você espera. Você não está vendo, mas você espera, das coisas que você não vê. Você está entendendo? Isso é fé. Então, o profeta Eliseu e o seu moço, chamado Geazi, usava artimanha de medo, artifício para ter medo. O Geazi, ele estava o quê? Encurralado por um rei chamado Ben-Hadad. Esse rei Ben-Hadad era o rei da Síria, né? O rei da Síria era um rei perverso. Diz a palavra que Ben-Hadad cerca a casa de Eliseu, cercou a casa à noite, cercou a casa nas escuras. E a gente vê que o inimigo trabalha dessa forma. O inimigo trabalha sempre às escuras, sempre escondido, para nos tragar, para nos prejudicar. E a Bíblia vai dizendo que quatro homens leprosos, olha só, de um texto para o outro, 4 homens leprosos, medo de descer a cidade. Aí eles pensaram com ele mesmo: olha, a gente já está morrendo, se a gente for, nós vamos comer, se a gente não for, a gente vai morrer aqui, então vamos deixar de medo e vamos partir para cima. Muitas das vezes, meu querido, o medo faz com que você vê coisas pequenininhas sendo grande demais para você. O medo faz com que você não prossiga. Por quê? Porque você está cheio de medo. Então, disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O que está comigo e com você é muito mais do que está comigo. O que está comigo, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, é muito mais forte do que está lá no mundo, que é o diabo e os seus anjos. O diabo, os seus demônios. Só que tem um porém, meu querido. Se a gente colocar empecilho, colocar embaralho nas coisas que nós vamos fazer, nós acabamos não fazendo com medo de não dar certo. Quantas pessoas têm sonhos, planos e projetos, não realiza com medo de não dar certo. Não realiza,
porque lá no fundo eles têm medo de não dar certo. E a palavra está nos dizendo, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. A pior coisa, querido, é ter o sono da indolência. Geazi estava acordado, mas com o sono da indolência. Estava dormindo espiritualmente. E esse tipo de pessoas que dormem espiritualmente é o tipo de pessoa que mais tem medo de encarar as situações, de encarar as coisas que a vida lhe propõe para fazer e não fazem com medo. Então, Eliseu disse para Geazi, rapaz, maior que está conosco, rapaz. Você está com medo de quê? Por que temer? Deus está conosco, nós vamos vencer. Aí o que acontece? Eliseu pede a Deus, Eliseu ora a Deus e diz, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo ao redor de Eliseu. Olha só, depois que Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos, Geazi enxergou que o que estava com ele era muito maior do que estava lá fora. Geazi conseguiu enxergar, conseguiu ir além do medo e enxergar que o estava com ele. O que estava com eles era muito maior do que estava com o rei da Síria, Ben-Hadad. Querido, muitas das vezes, olha para cá, muitas das vezes nós temos que pedir a Deus para que abra nossos olhos. Porque tem um ditado no mundo que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Esse ditado é bem claro para a gente. O pior cego é aquele que não quer ver. Não é verdade? Então, quando Deus abre os olhos de Geazi, ele consegue enxergar cavalo, consegue enxergar cavaleiro, carros de fogo ao redor da sua casa. Eita, glória a Deus. Querido, quantas das vezes pedimos a Deus para me dar isso, para me dar aquilo, para prosperar assim, para fazer desse jeito, mas esquecemos de pedir a Deus para que abra nossos olhos, para que a gente consiga ver a glória de Deus por dentro, ver o céu por lado de dentro. Porque todas as vezes quando eu vejo o céu por lado de fora, eu vejo lutas, eu vejo problema, eu vejo medo tomando conta do meu ser. Então peça a Deus que abra os teus olhos nesse dia de hoje, para que tu veja quem está ao teu redor, para que tu veja quem está ao teu lado, se verdadeiramente você pode contar com essa pessoa, se verdadeiramente somos amigos, somos parceiros, estamos juntos. Porque o que mais a gente ouve em dia, querido, estamos juntos, querido, somos parceiros, querido, olha, aonde você for, estamos juntos. Só que quando vem a luta, vem a prova, vem o medo, essas pessoas que falaram que estamos juntos, são as primeiras, a rapar fora, a sair da sua vida. Por quê? Porque você teve medo. Muitos encaram o medo como uma forma de vida. Eu não quero mais viver, eu não quero mais nada, porque eu tenho medo. Você já viu uma criança? Quando você coloca medo nessa criança, você sabe que aquele medo que você colocou na sua criança, quando ela é pequena, ela vai crescer com aquele medo. Eu tiro por mim, porque quando eu era menino, quando eu era criança, minha mãe falava, olha, se fazer bagunça, a cuca vai pegar. Se fazer isso, a mula sem cabeça vai te pegar. Se fazer isso, boitatá vai te pegar. E ia por aí diante, contamos história para que a gente ficasse com medo. Porque o medo faz você diminuir. O medo faz você acreditar que aquilo ali é real. E foi o que Geazi conseguiu ver. Geazi com os olhos abertos e fechados. Aberto para ver a dificuldade e fechado para ver a glória de Deus.
Tem pessoas com os olhos assim, os olhos estão bem abertos, ouvido atento, só que não conseguem enxergar o céu por lá de dentro, não conseguem enxergar que Deus é maior do que o medo, do que todas as coisas. Há pessoas que têm medos, têm fobia, têm traumas. Há pessoas, meu querido e minha querida, que no decorrer da sua vida, ela tem medo. E o medo faz com que nós não vejamos a glória de Deus. O medo faz com que você não vê a glória de Deus. E a glória de Deus está sendo revelada nesse dia de hoje. A glória de Deus está sendo revelada nesse dia chamado hoje. Não para me engrandecer, não para me ensoberbecer, não, mas para mim saber que eu sou ser humano dotado de medo e de coragem. Medo de um lado, coragem do outro. Deus falando que é contigo. Do outro lado, o inimigo falando no teu ouvido, olha, você não vai conseguir, porque você tem medo. Então, meu irmão e minha irmã, olha para cá. Nesse dia chamado hoje, eu quero te dizer, mesmo que você tenha medo, parte para cima desse problema. Mesmo que você tenha medo, saiba que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Porque a própria palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. E eu não tenho medo. E eu não tenho medo de partir para cima, porque eu sei o que é maior, o que é maior para mim, o que é maior para mim é encarar o medo, é encarar o medo, se liga aqui, meu irmão, o que eu estou dizendo, é encarar o medo ou deixar que o medo tome a situação da sua vida. Querido, isso aqui é muito importante que eu estou falando. Geazi conseguiu enxergar no teu limite. Geazi viu o seu limite. Qual era o seu limite? O medo. E o medo faz com que nós vejamos problema onde tem solução. O medo faz com que eu veja o problema onde tem solução. E a solução do meu problema é eu partir para cima, mesmo com medo, mas eu vou encarar, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Maior é o que está comigo, meu irmão, do que o que está no mundo. E a palavra está nos dizendo hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor, o dia para partir para cima desse problema, o dia para partir para cima desse problema. Por mais problema que você esteja, saiba de uma coisa, que o nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, porque hoje é o dia que o Senhor te escolheu para te abençoar. Hoje é o dia que o Senhor te escolheu para você fazer as boas novas. Liga do celular. Para você encarar o teu problema de frente, meu irmão. Encarar o teu problema de frente. Porque derrotado, fracassado, não é aquele que tem medo. É aquele que não tenta. É aquele que não prossegue para participar das coisas do alto. Derrotado não é aquele que consegue andar e daqui a pouco para. Derrotado é aquele que nem tenta, porque tem medo. Então, meu querido, no dia de hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor, dia para você não ter medo, dia para você não ter medo, dia para você saber que Deus vai fazer tudo que você quer, tudo que você precisa. Então, arranca esse medo, deixa esse medo de lado. Geazi conseguiu ver cavalo, ver cavaleiros, Geazi conseguiu ver cavalo, ver cavaleiro, Geazi conseguiu ver tudo, mas só não viu que Deus estava com um grande exército, para ele ver que o medo que ele tinha estava apenas na sua visão limitada. Não tenha a visão limitada, porque a sua visão limitada vai te trazer medo, vai te trazer consequência. Para mim estar encerrando. E orou Eliseu e disse: Senhor,
peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como dissera Eliseu, orou ao Senhor e disse: fere-te e peço-te esta gente de cegueira, e feriu-te de cegueira conforme a palavra de Deus. Ó, Eliseu orou e Deus arrancou toda a cegueira da vista do moço dele chamado Geazi. Só que tem um porém, a cegueira de Geazi foi para aquele exército, que o Senhor o colocou nas mãos do profeta para ferir aquele povo com cegueira. Amém, meu querido? Então essa palavra de hoje, essa palavra é para mim e para você no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Eu quero orar por você, eu quero entregar você na palma da mão do Senhor. Eu quero que você entenda que hoje é o dia da nossa redenção. Hoje é o dia que nós vamos partir para cima de todos os problemas e saber que vamos conquistar as coisas de Deus, que vamos saber que Deus vai fazer tudo o que preciso, não tudo aquilo que eu quero, mas tudo o que eu preciso para que eu e você veja a glória de Deus. Querido, eu quero orar por você nesse momento. Eu quero te entregar na mão do Senhor. Eu quero que você agora prepare o teu coração. Arranque todo medo. Arranque todo medo da sua vida, da sua casa e da sua família. E vamos juntos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, que todo medo venha cair por terra no dia chamado hoje. Pessoas que têm medo de conquistar, pessoas que têm medo de ter oportunidade, pessoas que têm medo de tudo, meu Deus. Pai, coloca uma dose de fé nesse coração e venha arrancar esse medo. Que venha arrancar, Senhor, aquilo que o inimigo plantou para que essa pessoa não prospere, porque essa pessoa tem medo. Pai, abre os olhos desse homem, abre os olhos dessa mulher, em direção ao céu de glória, porque a Tua palavra diz que a nossa redenção está perto. Pai, então abra os nossos olhos hoje, para que possamos ver a Tua glória. Abre nossos olhos, para que não caímos no fracasso de ter medo, porque o medo, Senhor, ela traz sempre consequências. O medo traz a consequência de nós não conquistarmos, de nós não conseguirmos e nem tampouco prosseguirmos rumo ao céu de glória. Arranca esse medo desse homem, dessa mulher, arranca o medo dos nossos corações e nos dá a vitória, Senhor, porque eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família nas Tuas mãos. E creio, Senhor, que o Senhor fará uma grande obra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Querido, você que está antenado ainda nesse vídeo, compartilhe aí, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe com mais número de pessoas para a gente poder romper o algoritmo do YouTube. O YouTube entender que esse vídeo está valendo a pena e passa para mais pessoas. Deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva nesse canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, o canal da sua vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti, que sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fique
todos com Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva e vou te abençoar.